pai do seu filho é um profissional liberal, a pensão é sempre 30% do salário mínimo ou ela pode ser arbitrada em mais? Onde que tá falando que é 30% do salário mínimo, Carol? Para responder sua pergunta, fica no final do vídeo que eu vou te ajudar, tá bom? Primeiro ponto, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente precisa mostrar para o juiz qual é o padrão social daquelas partes. Como assim, Carol? Padrão social? Porque cada pessoa tem um custo de vida. E por mais que o juiz saiba que... Como é que eu vou explicar? Por mais que o juiz saiba que criança você presume gastar, cada família tem o seu padrão. Então, ainda que pensão alimentícia tenha esse nome, que você pensa que é só comida, não é. A educação e o colégio que o seu filho estuda contribuem para essa pensão. Exemplo, se o seu filho estuda num colégio bilíngue, o seu valor de pensão alimentícia vai ser 1. Se o seu filho estuda num colégio municipal, o valor da pensão alimentícia vai ser outro. E o valor da pensão alimentícia engloba tudo que a criança precisar, tudo, todos os gastos essenciais à vida dela, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte, primeiro ponto, eu vou fazer uma planilha de gastos. Se você precisar dessa planilha, me mande e-mail, vou deixar aqui na legenda do vídeo. Você vai mandar esse e-mail, eu vou te responder te enviando essa planilha. Nessa planilha nós vamos elencar tudo para o juiz. Nessa planilha a gente vai mostrar para o juiz quanto que aquele caso em específico precisa, tá bom? Vou mostrar o que é o padrão que eu já tenho de vida. O que vai ter nessa planilha? Todos os gastos, aqueles que mensalmente uma criança vai ter. E a gente vai ter que pensar um pedido de valor fixo para as despesas que são recorrentes, as mensais, e a gente vai ter que fazer nesse mesmo processo um pedido de gastos extraordinários. Quais são os gastos extraordinários? Aqueles que acontecem uma vez ao ano, que são, por exemplo, material escolar, uniforme, matrícula, despesa odontológica, despesa médica, quando não for abrangida pelo plano de saúde, porque o plano de saúde vai entrar aqui na despesa mensal. Todo mês você não paga o plano de saúde, então tá aqui. Ah, mas nesse mês essa criança precisou de uma vacina XPTO caríssima que o plano de saúde não cobriu. Despesa extraordinária. Normalmente o juiz arbitra na proporção de 50-50. A mãe paga 50%, o pai paga 50%. Tudo bem? E aí a gente vai mostrar quais são as necessidades. E aí eu preciso mostrar também. O pai é um profissional liberal? Eu não tenho como mensurar quanto ele ganha ao mês. Então o que eu vou pedir para o juiz? Quebra de sigilo bancário. Eu vou pedir nesse processo para que seja descoberto, que seja apresentado para nós no processo. Gasto com cartão de crédito, declarações de imposto de renda, patrimônio que esse pai já tenha constituído e, por exemplo, um ponto muito importante a ser salientado nesse processo é o seguinte: esse pai já tem um patrimônio constituído, então eu chamo atenção para ele aqui, ó, como? Junto matrícula de imóveis que ele tenha, junto quantos carros ele tem. Ah, e ele não tem nada no nome dele, como é que faz? Nesse caso, a gente vai pedir para o juiz aplicar a teoria da aparência. O que é isso? Eu vou juntar indícios de padrão social e vou levar para esse processo delimitando, mostrando o quê? Olha, ele não tem nada no nome dele, mas ele se apresenta socialmente da seguinte forma: ele frequenta tal hotel, ele fica hospedado em hostel ou ele vai para hotel, por exemplo, roteiro de charme, roteiro de luxo. Entende? Que é sutil a diferença e que são indícios de que aquela pessoa convive em um meio social ou não. Entende? E aí tá. Dentro desse processo, eu vou comprovar a necessidade da criança, a possibilidade e a proporcionalidade. Por quê? Eu posso também, nesse processo de alimentos, eu posso pedir também nesse processo que o juiz faça o julgamento com base na perspectiva de gênero. Por quê? Vamos supor que você é mulher e você ficou com a guarda das crianças e aí você se reveza entre levar, buscar e inúmeras atividades extracurriculares. Isso demanda de você e acaba que muitas vezes essa mulher, para se dedicar aos filhos, ela tem um decréscimo na carreira dela porque ela tem que conciliar as duas coisas. Então já existem inúmeros julgados com base na perspectiva de gênero em que o pai, por exemplo, sequer participou da questão da guarda, que ele não ajuda, que eles não moram nem na mesma cidade e que essa mãe fica, de certa forma, sobrecarregada.
Então, o juiz arbitra uma pensão maior para esse pai pagar, para compensar também o desgaste e o capital invisível da mulher investido na maternidade. Enquanto isso, esse pai, ele não está investindo isso na educação e na criação dos filhos. Então, o judiciário abriu os olhos para esse ponto e tem mitigado essas diferenças que são, abissais entre homens e mulheres. O que eu estou falando não quer dizer que eu seja machista, não quer dizer que eu seja retrógrada, mas a maior parte da composição das famílias, as crianças ainda ficam com a mãe. Então a gente tem que mitigar essas diferenças de tempo, e que isso a gente não mensura em dinheiro, que uma pessoa investe que a outra não. E aí no decorrer dessa ação, normalmente tem um processo tem uma audiência de conciliação, e depois, com base nessas provas, com base na necessidade, e aí tem que salientar, essa criança precisa, ela já tem um custo aqui, aí você vai demonstrar dentro do gabinete que aquele processo não é igual a todos os outros, e que muitas vezes, quando o juiz não tem indício nenhum de padrão de vida, ele vai dar aquele despacho padrão do gabinete, que é o 30% do salário mínimo. Mas aí você vai demonstrar que no seu caso, não se trata de 30% salário mínimo, é um almoço para muita gente. Então você vai demonstrar isso dentro do processo. E aí, da sentença, ainda vai caber recurso para um lado ou para o outro, tá bom? Se ficou dúvida nessa questão de pensão alimentícia e de como demonstrar, de como provar, deixa aqui embaixo nos comentários. É um prazer a nossa troca aqui pelo YouTube, tá bom? Meu nome é Carolina Sanches, eu sou advogada, atuo na vara de família e sucessões há mais de 15 anos aqui em Goiás. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve, deixa o like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!